Ué, né? Vamos embora. Vamos fazer o evangelho para a gente começar, que a gente, né, faz sempre aí. Né, gente? Vamos lá. A gente vai continuar com o nosso... Oi, Pri! A gente vai continuar com o nosso tema de individuação, né? Hoje a gente vai fazer um momento do You Remember, aula passada, né? Porque eu sei que dá uma amnésia, e eu sei que a aula passada foi tensa, né? Que a gente ficou falando do negócio de quebrar valor, quebrar crença. Isso é uma coisa que a gente não gosta muito, não, né? Que é isso, gente? Ouço vozes. Vocês ouviram também? Não, porque espírita, quando ouve voz, tem que falar para o outro para confirmar que ele está sóbrio, que ele está normal, que não é mediunidade. Não é verdade? Porque senão, gente, a pessoa fica achando que a gente é tantão. Quando eu era pequena, eu tinha umas amigas que como era assim, né? Era assim, ela vê espírito, isso era normal. Então eu cresci achando que isso era uma coisa o quê? Normal, que pessoas faziam, que mães faziam, né? Que era uma coisa que era da natureza humana. E aí eu tinha uns arrepios lá da vida diferente. Minha mãe falava para mim que era mediunidade, que era que eu estava sentindo alguém perto de mim. Então, às vezes eu estava num grupo de amigos assim, tipo aqui conversando, daqui a pouco eu falava assim, gente, tem alguém aqui. As pessoas olhavam assim para mim. Aonde? Eu falei, aqui do meu lado. Cara, a cara das pessoas, você não está entendendo como é que elas ficavam. Como assim alguém? Alguém, gente, um espírito. Aí parava a conversa, todo mundo ficava morrendo de medo. Ninguém queria que eu dormisse na casa das pessoas, porque imagina, tá na hora de dormir. Gente, tem alguém aqui. Não tem como. Vamos embora. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o resto e ficarás livre. Se o não fizerdes, atormentarei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então tá, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos lá. Oi, casal. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos, a nossa querida veneranda que nos ampara com muito amor, e pedimos a ela que possa emprestar a sua consciência, a fim de que possamos, da melhor maneira, compreender os nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Que eu tô com calor já. Porque ficar aqui em cima dá calor. Fica essa luz aqui na cara, sei lá. É bom que não tenha essa luz aqui, porque essa luz, quando fica, dá até para você pegar um bronze. Vamos lá, gente. O tema da nossa aula é... A gente falou na aula passada, né? O tema vai ser self e o processo de individuação. Para quem está aí meio perdido, o que é o processo de individuação? É o tal do conheça-te a ti mesmo. Quando você passa a conhecer a você próprio, você se individualiza, né? O que é a individualização, né? Individuação, perdão. Individuação é você se tornar um ser único. O que é se tornar um ser único? É você saber sobre você próprio. É você não viver mais assim, em padrões sociais, culturais, que dizem para você que aquilo é bom, que aquilo é certo, que aquilo é justo, que aquilo é ético, que aquilo é moral. É você chegar nas conclusões do que é ética, do que é moral, do que é justo, do que é bom. É lógico que você não vai criar uma lei para você, né? Uma autolei, onde você faz o que você quer porque você acha isso. Não parte disso. Parte de você ganhar consciência acerca de você mesmo. O que é ganhar consciência acerca de você mesmo? É você se tornar livre. O que é isso? É, por exemplo, você saber por que você faz certas coisas e, a partir do momento que você entende por que você tem determinados desejos ou vontades, você sabe o porquê, você consegue ser livre em relação a elas. Ou seja, você consegue fazer se for alguma coisa conveniente e, se não for, você não vai fazer. Do tipo, tá? Você está de dieta. Aí você desce aqui na cantina... Tem aqueles brownies benditos ou malditos, depende do ponto de vista, né? Que vende com doce de leite em cima.
Aí te dá uma súbita vontade de você fazer o quê? Comer. Aí você não consegue resistir. Você vai lá e come. Você é uma pessoa livre? Você jura que você comeu porque você quis, mas na verdade, você precisava comer aquilo? Então você é livre? Não, né? Você é escravo de um desejo que você não sabe nem por que você tem. Porque às vezes a gente tem fome ou por ansiedade, ou a gente tem fome por uma situação de abandono, ou a gente tem fome por uma necessidade de segurança, de conhecimento, ou a gente tem fome porque a gente tem fome. Quando você tem fome por quê? Então, a gente não sabe. A partir desse momento em que a gente não tem consciência do porquê que eu faço as coisas, eu não posso ser uma pessoa livre. Porque liberdade não é você fazer o que você quer na hora que você quiser. É você saber por que você tem vontade de fazer. E porque você tem essa vontade e você tem esse conhecimento, você pode fazer ou não. Isso é liberdade. Foi, gente? Então, o processo de individuação leva o indivíduo ao estado de liberdade. Mas para ele poder ser livre, para ele poder saber o que é que ele quer fazer, o porquê que ele quer fazer as coisas, esse porquê exige dele um autoconhecimento. E é por esta razão que nós estamos aqui hoje falando sobre o processo de individuação, que é o caminho, é o autoconhecimento. Foi, gente? Mel na chupeta, né? Tá. O que a gente falou na aula passada em relação a isso? A gente falou que, dentro desse processo de individuação que a gente vai fazer, né, o nosso objetivo é achar o nosso verdadeiro eu. O nome que a gente dá para o nosso verdadeiro eu é o tal do self. O que tem nesse self? Tá? O que é esse self que a gente chama? O self, que é a totalidade do ser humano, que é ele como um todo, que é a sua própria essência, por isso que chama o si mesmo, é o que ele é a sua própria essência, sua própria substância. O que tem dentro dele? Na verdade, dentro do self tem tudo. Tudo, todas as coisas, todas as qualidades, todas as emoções, enfim, os fenômenos, tudo, todos os instintos, tudo. Foi, gente? Beleza? O que acontece? Acontece que esse self, por ter tudo, né? Vocês lembram o que eu falei na aula passada? Ele era o quê? Fala aí que eu estou ouvindo. Isso. Vou explicar por que ele é amoral. Porque esse self, quando a gente tenta ganhar consciência dele, nós tentamos ganhar consciência dele através da nossa instância de consciência, que é o ego. Ego é a instância de autoconsciência, é você ter um eu, tá? Só que esse ego, para você ter a noção de eu sua, ele é formado pela educação. O que mais, gente? Cultura. E é formado pelo próprio julgamento das suas próprias experiências. Beleza. E com isso tudo, você cria na sua cabeça, né, uma ideia de moral. Ou seja, você cria uma ideia do que é bom e do que é ruim. Beleza. O problema está exatamente aí. Por quê? Porque se o self é tudo, existem coisas dentro da sua moral do ego, aonde você você julgou como o quê? Mas se ele é tudo, esse troço ruim que você acha que não é bom, que você não pode ter, está aqui dentro? Ah, então esta bagaça está aqui, ó. E isso começa a ruir dentro da gente. Como assim a ruir dentro da gente? Toda vez que eu tenho uma ideia muito fixa, uma moral fixa, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, porque eu aprendi através dessas experiências, o self vai criar para mim alguma situação na minha vida, ou vai trazer alguém, ou vai criar, sei lá o que ele vai fazer, tá? Para que eu faça o que com essa moral? Quebre ela. Para que eu realize que dentro de mim há essa outra parte e que isso aqui não é ruim.
Na verdade, isso aqui é neutro. E dependendo do que eu faço dessa qualidade, ela pode se tornar boa ou ruim. Mas ela é neutra. Como assim ela é neutra? Dizer não é bom ou ruim? Acabaram de explicar por que ela é neutra. Porque para certas situações ela é boa, para outras ela é ruim. Se uma pessoa morrendo de fome, um acidentado na rua, que acabou de tomar um acidente, vira para você e fala assim, liga para a SAMU, você fala, não. Você está fazendo uma coisa o quê? Agora, se chega uma pessoa viciada em droga para você e fala assim, me dá um dinheiro para subir o morro para comprar cocaína, e você diz, não, você não está sendo conivente com aquela atitude dele, então pode ser uma coisa boa. O que eu estou querendo dizer? Que, em verdade, tudo que a gente usa, é por isso que o selfie é moral, porque para o selfie não existe essa moral tosca que a gente cria. E a gente só cria ela porque a gente aprende na educação, porque a gente aprende na cultura, porque a gente aprende por experiências. E a morte disso daqui é o caminho para a individuação. Como é que eu mato essas coisas daqui? Não é falando assim, minha educação é um lixo, tchau. É eu refletindo nas crenças e valores que eu obtive na minha educação. É eu refletir acerca de valores que estão na cultura. Vou dar um exemplo de valores inquestionáveis, não, de um valor inquestionável na cultura. O que é ser bem-sucedido financeiramente para a nossa cultura? Ter coisas, ter dinheiro, né, ser rico, trilhardário, poder gastar o dinheiro, poder até rasgar o seu dinheiro, certo? Só que ninguém nunca parou para pensar que ser bem-sucedido financeiramente pode ser simplesmente você ter dinheiro para se manter. Ou seja, a gente não rebate isso aqui. E quando eu não rebato isso aqui me comanda, isso aqui faz com que eu viva, que eu tenha atitudes, que eu tenha ações, que eu busque coisas que, na verdade, negam a minha própria essência. Porque faz com que eu não entenda outras coisas que estão aqui dentro, que vão entrar em choque ou em conflito com esse valor e essa crença que eu tenho. Então, o que acontece? Eu não morro. Eu não faço a morte. Eu continuo sendo guiado por forças que são externas a mim. E quando você é guiado no espiritismo, tá? Para o espírita, quando você é guiado por uma vontade externa sua, qual é o nome disso? Obsessão. E aí você vai entender Kardec, falando no livro Obras Póstumas, que a obsessão é uma pandemia. Uma epidemia que pega a todo mundo. E qual é a única coisa que faz você sair de uma obsessão? Cara, autoconhecimento. Né? Exorcizar o demônio, evangelizar na mesa mediúnica, porque sai um, entra outro. Se isso é uma linha de força. Foi, gente? Foi? Fala comigo. Obrigado. Vocês estão antipáticos hoje, hein? Vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje dentro desse processo de individuação? A Joana pede para a gente falar hoje, o tema é exatamente esse. É o caminho, o processo de individuação. Então, como é que funciona esse caminho? Não existe uma maneira de você chegar até o self sem passar pelo que a gente chama de conflito. Que conflito é esse? É quando a razão diz uma coisa, mas a emoção diz outra. É quando você acredita numa coisa, mas o mundo te mostra outra. É quando você está passando por choques de valores. Joana diz que os indivíduos que pretendem um falso encontro com o self acham que fazer o bem é o caminho. E esse fazer o bem que eles colocam é um fazer o bem completamente tosco. Porque é um fazer um bem aonde eles não pensam sobre a moral e aonde as coisas que existem no mundo não são neutras, elas são boas ou ruins. Então eles vivem parcialmente a vida, eles vivem pela metade. Porque tem certas coisas que eles não podem não fazer, porque isso seria fazer o quê? O mal. Só que para Joana de Ângeles e para o self, o bem é tudo aquilo que leva o indivíduo ao progresso. Ou seja, olha como é que é louco. O bem é tudo aquilo que leva o indivíduo a quebrar o quê? Esses valores, esses paradigmas, que é o que a Joana chama de, né,
Todo mundo já leu isso na Joana, que são os nossos atavismos, certo? Tudo que leva a gente a quebrar. E quando você quebra um atavismo seu, quando você quebra uma crença que você sempre acreditou, é uma coisa gostosinha? Você se sente bem? Fala, legal, quebrei uma crença, descobri que minha vida inteira eu vivi como um idiota, agora eu estou super feliz. É bom, gente? Imagina chegarem para você aqui, quem é espírita há muito tempo? Imagina, gente, se um dia chega aqui, sei lá, entra aqui Divaldo Franco e fala assim para vocês, gente, olha, eu queria dizer para vocês que queria fazer uma confissão. Todos os livros de Joana fui eu que escrevi. Ah lá. Quando a gente fala isso, o que você vai sentir? Imagina traído. Imagina que tudo aquilo que você leu a vida inteira, que você pautou sua vida, por exemplo, que você gastou tempo. Porque, gente, estar aqui numa quinta-feira à noite de frio, porque no verão até vai, porque tem ar-condicionado, né, rola uma animação para você vir. Agora, no frio, quem sai no frio está com um tipo de problema psicológico, entendeu? Ou seja, para a pessoa vir aqui numa quinta-feira à noite no frio, de duas uma. Ou ela está se engraçando com alguém aqui, está apaixonado e está esperando a pessoa chegar, ou ela está querendo mesmo fazer um processo aqui de autoconhecimento e tal, que não é uma coisa legal. A Joana diz que quando você abre mão de uma crença sua, que era atávica, para descobrir uma coisa que é aparentemente amoral e que muda suas crenças e a forma que você olha para o mundo, isso se afigura como um parto transcendental. Mulheres dessa sala. Parir dói. Não é super gostoso, né, gente? Inclusive, a gente pare feliz, né? A gente vai até parir rapidamente ali no canto, né? Você faz toda uma situação. Ou seja, e depois que você pare, o que acontece com as mulheres? Elas passam por um período que a gente chama, né, o período puerperal, elas ficam meio loucas, já perceberam? Toda mulher fica meio assim, depois que a mulher tem o filho, ela passa por um período meio, Jesus, estou muito doida. Ela fica mesmo muito doida. Por quê? Porque a relação de mãe e filho é muito maluca. Né? No começo, você imagina um troço que está dentro de você, daqui a pouco está fora de você, um troço que chora, um troço que a mãe fica naquele momento, isso dura um tempo. Né? E isso é verdade, gente, isso é comprovado pela ciência, pela psicologia. Quando você quebra uma crença sua e você adquire uma outra, você passa por um momento como? Estou muito doido. Você passa por um momento de tipo assim, gente, só sei que nada sei, não sei mais de nada nessa vida. Eu não sei mais nada, eu pensava que uma coisa era isso, mas não é. Então agora quer saber? Dane-se. Você fica nesse momento até você conseguir conjugar essa nova crença dentro de você. Então o processo de individuação não é sentar no pudim. Por isso que a gente não pode, em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de crença fixa. Como assim fixa? Olha só o que Jung fala uma coisa que eu acho fantástica, num livro que onde ele fala sobre a religião. Ele fala o seguinte, que realmente a gente precisa viver em fuga de si mesmo é muito complicado. Né? Viver fugindo desse processo é muito doloroso. E para que a gente possa não fugir desse processo, nós temos que ter dentro de nós algumas virtudes cristãs. Que virtudes são essas? Né? A paciência, o amor, a compreensão, a esperança, a fé e a humildade. Aí ele fala, mas o que o cristão faz com essas virtudes? Aplica ao outro. Aí ele fica com paciência com o outro, com fé, com esperança, caridade, patatá, patatá. E aí toda vez que ele aplica ao outro e não aplica a ele próprio, aparece o demônio na história, ou seja, aparece alguma coisa que boicota, que mostra para ele que ele é ruim, que mostra para ele que ele está fazendo isso, mas ele ainda é imprestável, ainda é inútil, ainda é ruim, ainda é involuído, sei lá o que mostra para ele. E ele, ao invés de aplicar essas virtudes para ele continua fazendo para o outro. Será que a gente um dia ia gostar de acolher em nós mesmos a nossa própria inferioridade? Para e pensa. Aquilo que você acha de mais vil, achar isso dentro de você e acolher como um tesouro, dói? Dói, gente. Imagina só.
Então, Jung ele vem falando que a gente precisa constantemente estar fazendo para o processo, né, de individuação, deixar o conflito aparecer. E as pessoas, elas procuram deixar o conflito aparecer ou elas procuram esconder com unhas e dentes? Esconder com unhas e dentes. Né? Eu já contei aqui o caso da mulher que chegou para mim uma vez e falou assim, não, olha, eu sou uma pessoa feliz, maravilhosa, alegre, sempre vejo o lado bom da vida, mas eu estou em depressão. A senhora. Então a senhora é ressentida, tem ódio, é triste, é melancólica. Não, não sou nada disso. Então a senhora me responda como a senhora está em depressão. Não sei. Se a senhora não sabe, eu também não. Porque no mundo que você vive, a depressão é um passe de mágica, é uma magia, uma maldição que alguém botou em você. No mundo que eu vivo, esses estados de tristeza, raiva, ressentimento e ódio são afetos normais que o ser humano vai ter dentro do processo de autoconhecimento dele. Ponto. Então, a gente começa a perceber que a gente camufla. Tá tudo bem? Tá. Sabe por que que tá? Porque eu tenho que ser bonzinho. Ah, fulano falou isso com você. Ai, perdoa, esquece. Perdoar e esquecer a ofensa não é passar por cima e fingir que não aconteceu, não. Perdoar e esquecer a ofensa é você entender por que é que te ofendeu e por que não tem que te ofender. Não simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, não, e ficar com aquele troço engolido, né? Aquele negócio aqui. Se alguém chamar você daquele negócio de novo, você vai ficar bravo. Então, o processo é diferente. O buraco é um pouco mais embaixo. E Jung fala que a gente precisa fazer isso. E isso é muito duro. Por isso que quando a gente começa a ter que pensar, a gente larga o processo. Ué, quantas pessoas eu vejo, vou dar um exemplo para vocês, no meio espírita, porque eu sou espírita e eu não posso falar de outro meio, que não seja esse. Quantas vezes você pega, por exemplo, você leva esse conceito do mal, o bem ser relativo. E aí você fala isso para as pessoas, e aí vem uma alma, né, uma alma trevosa, e fala assim para você, não, mas isso aqui é só bem, isso aqui... Você fala, não. Isso é relativo. E a pessoa não consegue pensar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? A gente sabe que tudo tem dois lados, certo? O que é bom no momento pode ser ruim em outro, e o que é ruim em outro pode trazer um bem. Isso é Evangelho segundo o Espiritismo, desgraça real. Às vezes, o que a gente chama de desgraça é um bem, porque vai produzir essas cisões. Mas o que você chama de bem é um mal, porque vai fazer você continuar preso nessas coisas, certo? É isso que o Espiritismo está falando pra gente. Beleza. Aí um dia, o que aconteceu? Vou contar aqui, né? A história real, que eu contei às 5 da tarde, vou contar aqui de novo. Então, o pessoal que está assistindo às 3h30, às 5 e agora às 8, vocês podem levantar, fazer né? Ir no banheiro, comprar um negócio, ou ouvir de novo, né? Estávamos aqui com um problema na evangelização. Por quê? Os evangelizadores estavam querendo ser bonzinhos, estavam querendo ser pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas nobres, edificadas no Senhor, aquela coisa toda. Então, o que estava acontecendo? Uma idiotização em massa. Por quê? Vou dar um exemplo do que fizeram. Uma alma do outro mundo pensou numa seguinte dinâmica. Ia trazer bombons para a turma, ia dar bombons para as crianças pequenas, só que não ia falar o que eles tinham que fazer com bombom. Quem não comesse ia ganhar um outro bombom porque esperou o tio dar ordem. O que aconteceu? Aconteceu que naquela turma tinha um gordinho. E aí, quando o bombom foi dado na mão do gordinho, foi o vinho de Jesus, entendeu? Ele abriu aquele bombom e comeu o bombom. Igual a criança que desesperada pelo bombom. Aí o tio da evangelização... Né? Tinha lá a lógica de fazer isso, que eu não achei uma dinâmica muito boa, gente, ainda mais com criança, né? Podia ser outra coisa, mas foi feito com bombom. Aí, o que aconteceu? O tio virou e falou assim, gente, agora, quem tem o bombom na mão? As criancinhas levantaram, o que o gordinho levantou? O gordinho levantou o papel, né? E aí ele falou assim, quem não comeu... o tio mandou vocês fazerem o que com bombom? As crianças, nada, né? Umas falaram, comer, não, o tio não mandou comer, não. O tio não mandou fazer nada. Portanto, as crianças que não fizeram nada vão ganhar outro bombom. Nossa mãe. O gordinho ficou tomado por um espírito. Cara, o gordinho se empossou de um troço
que o gordinho gritava. E aí o tio, ao invés de chegar para o gordinho e falar assim, né, amigo, explicar para o gordinho, né, dar né, assistência para o gordinho, chegou na frente das outras crianças que guardaram a sua gula, que seguraram ali, né, a boca para não comer o bombom. Chegou e falou, não chora não, tá aqui outro bombom para você. Que as crianças ficaram tudo, eu tô aqui matando, e o outro ganha o gordinho porque chora, ganha o bombom, e não sei o quê. Aí o evangelizador virou e falou assim, não, mas é porque a gente tem que ser caridoso com o outro. Educador o senhor não tem que ser. Não, educador não, o senhor tem que ser bom. Então, ser bom é deseducar a criança gordinha que está esfomeada. Né? Que está gordinha tem substância. Então, assim, quando a gente... Aí, o que aconteceu? Né? Vamos fazer, então, uma dinâmica, porque o que estava acontecendo com os evangelizadores? Evangelizadores estavam fazendo exatamente isso. Pega a criança, está aqui na parede, pega a caneta e começa a desenhar aqui. Aí o tio vê a criança desenhando na parede, aliás, foi nessa parede. Aí vem o tio e fala assim, Pedro, o que você está fazendo? Aí Pedro, só nessa frase, desenhou um Picasso já aqui. Né? Porque o Pedro não vai parar de desenhar, o Pedro vai continuar ali, desenhando, tio. E aí o tio vira e fala assim, Pedro, mas não pode pintar parede. Mas eu tô vendo que a criança precisa de um, sei lá, de um grito, de um... Pedro, tem que parar. Porque o Pedro desenhou um Picasso na parede, porque o tio não podia falar grosso com o Pedro. E aí, o que a gente fez? A gente pegou algumas palavras que eram só do bem, só do bom, só do amor, só da caridade, e pediu para essas pessoas escreverem o lado ruim dessas coisas. O que aconteceu? Não tem. E aí você começou a rezar para o Senhor, que Ele mandasse novos evangelizadores, porque aqueles não iam dar muito certo. Porque o que aconteceu? Eles não conseguiam ver o outro lado. E aí eles começaram a perceber, entraram num conflito. Como assim você quer que eu escreva alguma coisa ruim de Joana? Você me desculpa, querido, se você perguntar para Divaldo Pereira Franco. Divaldo, Joana é legal? Ele vai dizer, não, ela é austera. E severa. Ela é boa, mas ela é austera e severa. E é assim que ele fala. E uma pessoa austera e severa, você gosta? Você vai ligar todo dia para ela? Todo dia não, só de vez em quando. Né? Você pega para ler Joana, capítulo Ansiedade, livro Conflitos Existenciais. Joana escreve assim, a ansiedade, vírgula, proveniente de um espírito perturbado, apegado a não sei o quê, você começa a falar do que ela está te chamando? Do que ela está te chamando? De docinho de coco? De perturbado. Isso é agradável? Não, mas é Joana. Então, meu filho, você não sabe que de vez em quando você chegar pro gordinho e falar assim, gordinho, tá esfomeado? É uma coisa boa também. E aí, o que aconteceu? Começou a gerar um conflito. E o conceito de sombra não conseguiu ser incorporado. Por quê? Porque as pessoas estavam endurecidas numa moral cristã, sem pensar na moral cristã. Quer ver como é que é louco? Jesus falou assim, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois eles herdarão os céus, certo? Aí Jesus entra no templo, onde todo mundo está vendendo as coisas, fia um chicote, levanta, espanta tudo que está em cima da mesa e com austeridade diz, aqui não é lugar de comércio. Ele foi manso e pacífico? Não. Ou Jesus está se contradizendo, ou a gente não entendeu o que é ser manso e pacífico. Ou aonde ser e como ser manso e pacífico. Não é situações, estou falando de dentro. Dentro dele, porque Jesus sabia da sua intenção, ele estava manso e pacífico, autoconhecimento. Não tinha conflito nele, ele não precisava projetar o conflito no outro. Então, não está falando de atitude. Aí as pessoas falam assim, uma regra moral. Se você aumentar a sua voz, você perde a razão. Jesus, quando entrou no templo, você acha que ele falou baixinho? Ele destruiu tudo calado, tranquilo. Aí depois subiu na pedra e falou assim, gente, aqui não é lugar de comércio. Então não. Ou seja, a gente precisa pensar. Só que esses pensamentos que a gente recebe na educação, a gente não faz o quê? Não pensa, não ressignifica. E aí a gente fica preso a determinadas crenças, que foram crenças de pessoas que não pensaram, e a gente continua reproduzindo essas crenças de pessoas que não pensaram, querendo encontrar um self
que é amoral em relação à nossa moral. Sabe quando a gente vai encontrar? Nunca. Porque a gente não pensa. Então, tudo tem que ser refletido. A Joana fala que o primeiro passo para você começar o seu processo de individuação é você começar a se incomodar com crenças e valores. É você começar a refletir por que isso é certo. Está escrito no Evangelho, perdoar o seu inimigo. Não aceita. Pensa. Por que isso é certo? Porque se você simplesmente aceitar sem pensar, o que você vai fazer? Perdoar o seu inimigo. Aí você perdoa o seu inimigo e amanhã depois tem um câncer. Te dá um câncer, porque é um ressentimento, um negócio que você não perdoou em verdade, você não sabe o que aconteceu, aquele troço fica dentro de você e sai em forma de doença, sai em forma de gastrite, sai em forma de perder a voz, dor de garganta, sai em forma de catarro, né, daquelas tosses que a gente tem que não para, sai em forma de rinite, sai em forma de bronquite. Mas a gente perdoou. Ou sai naquele sonho terrível que a gente acorda e fala assim, tive um pesadelo. Pesadelo são fantásticos. O pesadelo fala daquilo que a gente não está conseguindo realizar. Fala de um conflito que está na gente que a gente não está vendo. E por quê? Porque às vezes a gente tem medo de questionar essas coisas. Nós temos medo de questionar. Nós temos muito medo de questionar, de perguntar, realmente nós temos medo de ir contra alguma coisa. Uma vez, né, me falaram assim, quando você está indo por uma direção, você não percebe que todo mundo está falando que você está errada e só você acha que você está certa? Aí eu respondi assim, Jesus também ia por uma direção e todo mundo dizia que ele estava errado, mas ele estava certo. Pensar é uma coisa. Uma vez, a Divaldo chegou para Iraci e falou assim, quando você começar a fazer um trabalho e começar a incomodar muitas pessoas, tenha certeza que o trabalho está correto. Porque se você começar a fazer um trabalho e começar a agradar muitas pessoas, alerta. Porque nem tudo que é agradável é bom. Vocês estão entendendo onde é que a gente quer chegar? Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque isso aqui é a coisa mais difícil das pessoas fazerem. Ainda mais quando você entra numa religião onde um espírito disse isso, Joana disse isso, Jesus disse aquilo, e não para pensar no que eles disseram. Porque para Jesus poder falar alguma coisa, ele questionou padrões, ele pensou, ele se orientou. E se você olhar a vida dele, você vê que em momentos há essas contradições. Eu digo para vocês que é manso e pacífico é do reino dos céus. Você acha que ser manso e pacífico é ser um pudo adestrado, certo? Ser um cordeirinho fofinho. E aí todo mundo pisoteia na sua cabeça. E depois você vê Jesus não deixando ninguém pisar na cabeça dele no templo, simplesmente fazendo o que tem que ser feito. Ou Jesus se contradiz, ou a gente não entendeu. E a gente aceita de uma maneira passiva. Entenderam? Como a gente aceita a cultura de uma maneira passiva. Como a gente aceita o nosso julgamento de uma maneira passiva. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai fazendo o que a gente chama de endurecimento do ego. A gente vai criando aqui em volta uma barreira contra o mundo, uma barreira contra o processo de evolução, uma barreira contra a própria morte, porque você ressignificar isso aqui é você morrer e renascer, certo? E quando a gente vai criando essa barreira, o que vai acontecendo? O ego vai se endurecendo, as pessoas vão ficando teimosas, vão ficando agressivas, vão ficando mal-humoradas, vão ficando depressivas, vão tendo síndromes diversas, vai gerar síndrome do pânico, vai gerar Alzheimer, vai gerar todos os distúrbios que a gente conhece, que são contemporâneos hoje. Porque hoje nós temos uma dificuldade imensa de aprender a morrer. E o processo de individuação é um processo de morte e vida. Morte e vida. É um processo de filosofia. O que é filosofia? É você pensar. O filósofo é um rebelde. Todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo estudou história na vida. Todo mundo sabe que o filósofo é um rebelde. Vou dar um exemplo para vocês de um filósofo bem rebelde, Sócrates. Sócrates foi filósofo na época da mitologia grega. Então, tinha os poetas que recebiam, né, o que os deuses falavam em epos, a língua dos deuses, e escreviam aquelas poesias. E Sócrates olhou para aquilo e falou assim, por que ele ouve Deus e eu não?
Por que ele fala em epos, Deus fala em epos com você e comigo não? Por que quando chove ou quando não tem uma colheita é a deusa Deméter que não foi, enfim, né, que não está ajudando? Por quê? Por que não pode ser outra coisa? Por que não pode ser uma... por que eu não posso achar Deus em mim? E são coisas que ele pergunta. Por que eu não sou um Deus? E aí, Sócrates, através desse questionamento com a mitologia, através dessa briga com uma coisa que era tida como um todo, como uma cultura, certo? Se tornou Sócrates, o filósofo precursor aqui no Evangelho da doutrina espírita. E nós não questionamos a própria doutrina que a gente está inserido, que diz que questionar é necessário, que é a fé raciocinada. A razão só vem do questionamento. Kant, para a gente, é o maior, né, o filósofo que traz isso daqui para a gente. A crítica, né, é você gerar um pensamento crítico. E a gente não faz isso. E a gente tem que pensar por quê. E a maior causa da gente não fazer é culpa. Sabe por quê? Porque questionar aquilo que sempre deu certo na nossa vida gera na gente duas coisas. Culpa e medo. A culpa vai vir porque muitas vezes eu vou estar negando conceitos dos meus parentes. Vou explicar isso aqui. Sabe aquilo que Jesus fala? Se você não for capaz de amar a mim mais do que você ama a sua mãe, mais do que você ama os seus pais, mais do que você ama os seus irmãos, sua esposa, seus esposos e seus filhos, não será digno de ser meu discípulo? Cristo simboliza isso aqui. Se você não for capaz de matar pai e mãe, que simbolizam isso aqui, você não é digno de ser o meu discípulo. Então, a melhor passagem religiosa que expressa isso é Arjuna, no Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, Arjuna é o ego, que precisa tomar posse do seu reino, que precisa encontrar o seu eu interior. E Krishna é o seu eu interior que pede a Arjuna que o encontre, né? Que tome posse do seu reino. E aí, então, Arjuna vai implementar uma guerra, uma verdadeira guerra. Né? Krishna fala para ele, e aí tem os soldados de Arjuna do lado dele. Que soldados são esses? A inteligência, a capacidade do pensamento, os sentimentos, as emoções e tal. E tem o soldado dos inimigos, que é o medo, a falta de confiança, a inveja, a soberba e por aí vai. E aí, quando a batalha está para começar, Arjuna vira para Krishna e fala assim: deixa eu ver a cara dos meus inimigos, deixa eu ver com quem que eu vou lutar. E aí, a batalha para, ele é colocado no meio da linha de fogo ali, e quando ele vai passando na linha, ele vai olhando e ele vê sua mãe, seu pai, sua tia, seu tio, seus primos, seus avós, que simbolizam isso aqui, ó. O que é comum na gente, o que é moral. E aí ele para e fala assim: eu não vou lutar, e começa a dizer para Krishna que é melhor ele não fazer isso, porque senão ele vai ter que matar os seus inimigos. Ele vai matar os seus parentes. Ele vai gerar frustrações. Ele vai contra o que todo mundo acha, contra o que todo mundo quer. Ele vai contra uma instituição religiosa. Ele vai contra uma massificação. E aí Krishna vira para ele e fala assim: não, mas você vai ter que fazer. E o primeiro momento dessa luta, Arjuna está com medo. Porque ele não sabe o que vai ser. E está cheio de culpa. Então, isso vai acontecer na gente. Muitas vezes, você dizer, eu estou fazendo um pensamento crítico. Eu digo não. O outro, ou milhões de pessoas que aceitam aquele pensamento, diz que eu estou ficando louco, o que eu faço? Eu nego a mim mesmo. E aí, a gente começa a perder a individuação, porque toda vez que eu perco aquilo que eu sou, que eu estou caminhando para, eu estou preso no que a Joana chama de inconsciente coletivo. Eu estou preso na ignorância. Então, o mal para Joana se chama ignorância. E o bem se chama sabedoria, conhecimento. Não é você conhecer,
É você saber, é você saborear o que você conhece. A palavra sabedoria vem de sabor. E saborear é você botar na boca, mastigar e sentir. Não é você simplesmente conhecer, cuspir conhecimento, ter intelecto para isso. É você vivenciar. E vivenciar essa quebra, esse processo de individuação, ele é muito complicado. Porque não é que é difícil não, tá, gente? Ele é complicado porque a gente não quer. Porque está escrito no livro dos Espíritos assim: o que faz que um espírito evolua mais do que o outro? Vocês nem sabem a resposta? Vontade. Vontade. Cadê a nossa vontade? E vou dizer para vocês, vontade, segundo Joana de Ângeles, é um atributo do self. Desejo é do ego. Vontade é do self. A gente perde contato com a vontade. Exatamente, exatamente. Agora, o desejo, o que tem por trás de um desejo, às vezes, um medo, uma ignorância. Por isso que eu comecei a explicar a liberdade para a gente aqui. Porque, e tem mais, né? A gente, às vezes, cria determinados padrões, e a Joana vai falar isso para a gente. Por que eu estou falando para vocês do self, a moral, e estou chamando o self do seu Deus interno? Nós temos uma doutrina monista. O que é uma doutrina monista? Aliás, isso vai ser o nosso tema, o nosso próximo tema, né? O que é uma doutrina monista? É uma doutrina onde Deus está dentro de nós. Aonde, para conhecer a Deus, eu não tenho que ir buscar nada. Eu tenho que simplesmente ir para dentro, encontrar em mim. Então, esse teu self se chama Deus interior. Se ele é teu Deus interior, Deus está em você. E se vontade vem de alguma coisa que a gente chama de Deus interior, que se chama de si mesmo, de você mesmo, eu e o Pai somos um. Por que é que eu não desmistifico esse Deus que eu tenho, que pune, esse Deus que está fora de mim, esse Deus que não tem uma vontade alinhada à minha? Esse Deus, muitas vezes, que a gente coloca aqui, a gente faz o tempo inteiro isso. A gente faz alguma coisa e fala assim, tomara que Deus me perdoe. Foi Deus que fez isso na minha vida. Isso foi Deus que organizou. E você? E o Deus que está dentro de você? Que está na sua consciência, ele não faz nada? Ele fica sentado lá, né? Engordando, coçando a barriga, só olhando. O que um outro Deus externo a você faz na sua vida. A gente separa o tempo inteiro de Deus. O tempo inteiro. Porque a nossa visão de Deus ainda é por mais que a gente fale assim, não, eu sei que Deus não é homem. O nosso Deus ainda é o quê? Homem. É um Deus punitivo. É um Deus que tem leis. Leis essas leis não estão dentro da gente. Por mais que a gente diga que estejam, não estão. É um Deus que é exterior a gente. É um Deus inatingível. É um Deus bipolar. É um Deus bipolar. Porque você faz uma prece para Deus. Deus, que isso aconteça. Deus olha para você e fala o quê? Não. Se não for para o bem, não vai acontecer. E a gente não entende. E a gente não é obrigado a aceitar. Ou seja, a nossa noção de Deus, e a gente vai bater muito nisso, porque Joana, ela quebra essa ideia de um Deus exterior, de um Deus que não seja dentro de você, de um Deus que não seja conhecível. Ela quebra isso. E a gente não admite. A gente fala de Jesus assim, ó. Porque Jesus fez. Mas era Jesus. E aí vem Joana de Ângeles dizer pra gente que Jesus era o quê? Homem. Homem. Se Jesus é um homem, Jesus é como eu, como você, como ela, como ele, como todo mundo aqui. Jesus tem afetos, tem emoções, tem instinto. Jesus tem CC. Entendeu, gente? Jesus é descabelar, tem remela no olho. É humano. Jesus tem raiva, Jesus tem ódio, Jesus tem todos os sentimentos que alguém tem que ter. A diferença é que ele é consciente e sabe o que fazer daquilo. Nós,
como temos medo de tomar consciência da nossa própria inferioridade, a gente diz que não pode ter aquilo, e se a gente tem, a gente diz que não está tendo. Eu não gosto da fulana. Por quê? Porque fulana faz isso, fulana faz aquilo, fulana disse isso, fulana é antipática, fulana é grossa. Aí eu não me afinizo com fulana. Por que você não fala a verdade? Às vezes, eu invejo fulana. E aí, como eu vejo que fulana tem alguma coisa melhor do que eu tenho tanta raiva que eu dou outras características para não gostar e não ficar perto dela. A gente não faz isso, não. Porque inveja é uma coisa do bem. Está na sua moralzinha, mas está no todo. E está em Deus. Aí você fala, ai, Cristiane, isso é meio complicado. Não é complicado. Isso é um exercício mental. Isso quebra isso aqui, ó. O tempo todo. O tempo todo. Se vocês pegarem um livro Efeito Sombra para ler, não precisa pegar o livro Efeito Sombra. A Joana não fala para a gente que a maneira pela qual a gente trabalha essas potências que estão aqui no selfie são os arquétipos. E o que eu falei para vocês? Aonde a gente encontra um conhecimento dos arquétipos? Na mitologia grega, por exemplo, mitologia romana, mitologia que você quiser. Vocês já perceberam que os deuses da mitologia são invejosos? Que eles são... Afrodite, gente, Afrodite é muito do mal. Afrodite, ela é ciumenta, colérica, invejosa, sedutora, e ela é uma potência que está no todo. Ah, mas a inveja é uma coisa boa, é uma coisa excelente. Inveja é maravilhosa se você souber o que fazer com ela. Agora, se você não sabe o que faz com a inveja, se você não sabe o que a inveja pede para você procurar dentro de você, a inveja é o seu maior demônio. Ótimo. Fica a dica. Inveja de felicidade. E, gente, a gente não entende. Vocês querem ver como é que a gente não entende? Quando você olha para Joana e vê Joana um espírito iluminado, falando naquele livro com uma sabedoria profunda, não dá uma invejinha? Do tipo, podia ser eu. Mas eu não quero. Dá. Ah, não me dá não. Ah, dá sim. Você olha para o outro e diz que é muito bonzinho, não dá uma inveja? Não dá vontade de pegar a cara dele e esfolar no asfalto? Mas vem cá. Tá, fica bonzinho agora, exatamente. Sorri agora, vai. Né? Dá. E isso é alguma coisa que fala sobre a gente. Mas aí a gente... Aí que eu acabei de perguntar para vocês. Não dá uma invejinha de Joana? Ninguém falou que dá. Todo mundo fez assim. Porque vai que eu falo que dá, ela aparece no meu quarto falando assim, qual foi? Tá louco? Gente, mas isso é do humano. Se eu não penso nessas coisas, se eu não realizo isso em mim, eu não trabalho a minha sombra. Eu não consigo entender que tem alguma coisa aqui dentro de mim, certo? Que eu jogo para cá e que é exatamente isso que não faz com que eu tenha vida. Se eu não realizo isso, eu não quebro esses padrões. Se eu não percebo esses sentimentos inferiores, por isso que eu perguntei para vocês, é bom acolher dentro de nós a nossa própria podridão? O nosso menor, o nosso inferior? Não, não é. Mas é sublime. É o que vai fazer com que a gente se individualize. É acolher. Por isso que Jesus fala que a gente tem que acolher a todos. Que não tem que chamar para o banquete, quem? Os ricos, né? Os que vão poder retribuir o banquete. Quem que se chama para o seu banquete? Estupriado, coxo, remelento, que é o nosso pior. É a ele que você chama para o banquete, que você puxa para cá, ó, porque isso aqui você já entendeu. E isso aqui? Não. É a ele que você chama para poder fazer essa quebra toda. E a gente, o tempo inteiro, nega. Bota na sombra. Foi, gente? Oi? É. Exatamente. Você quer ver uma outra coisa que a gente faz?
Sim, você tem que ser agressivo com você, agressivo nessa pegada que você tem que ter de autoconhecimento. Senão você fica a vida inteira ali, ó, sabe, cozinhando no morno, sabe? Quer ver uma outra coisa? Já passo a palavra para você, que a gente tem que refletir aqui. Como a gente é educado a vida inteira a não ter essas coisas, quando a gente ouve uma palestra dessa, um curso que a gente está dando aqui, que vem falar que alguma coisa ruim pode ser alguma coisa boa, não dá um medo de estar aqui dentro? Não dá um medo? Você pensa assim, gente, essa menina está falando isso. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça, vai que ela está errada, vai que eu aceito. Que bom, mas não dá um certo desconforto? A palavra é essa, gente, desconforto. Dá, porque a gente fica naquele... Ai, e aí, quando a gente não fica rebatendo, não fica, não, gente, mas isso que ela falou... Ah, lógico. Sim, sim. Sim, e permite a gente a ter aquilo, né? Lógico, ninguém é perfeito. Ah, é. Adorei. Inventaram a inveja cor-de-rosa, a inveja branca, a inveja purpurinada, né? Para dizer para a pessoa que eu estou com inveja de você. Mas aí dá uma atenuada, entendeu? Essa pessoa, pelo menos que admite que tem inveja colorida, de alguma cor, já é alguma coisa, já está melhor do que aquela que fala assim, não é inveja não, é falta de afinidade. Entendeu? Eu também tenho, eu quero que ela morra. Tô brincando. Gente, sabe o que me dá inveja? Não me dá inveja dela, Joana de Cusa, não. Sabe o que me dá inveja? Me dá inveja dela, Joana de Cusa, né? Casada, daquele jeito com Jesus. Sim. Sim, gente, sim. Você quer ver o que que... Isso é muito... Quando a gente começa a entender que essa inveja é positiva, porque olha só que positivo que ela falou. Me dá inveja de Joana de Cusa quando eu vejo que ela foi. Vocês sabem a história de Joana de Cusa? Joana de Cusa, vou contar aqui rapidamente. Foi Joana, né? Joana era casada com Cusa, né? Que era um funcionário de Herodes. Ele era um comerciante, né? Um mercador lá, né? Cheio dos dinheiros, ela era muito rica, tinha muitas servas, não sei o quê, só que aí o que começou a acontecer? Ela não era cristã e ela começa a ouvir uma das suas servas falarem de Jesus. Ai, Jesus. E um dia ela fica meio encucada e o marido dela, gente, era um pé no saco. Né? Cusa, ele era tão chato, que uma pessoa chata perto de Cusa era legal. Entendeu, gente? Era uma pessoa boa. Ela não estava lá mais aguentando. Cusa enchia o saco dela. Aí, o que ela fez? Foi lá falar com Jesus. Vai que ele resolve o meu problema, né? E aí, ela fica maravilhada. Ela vai uma, ela vai duas. Na terceira vez, ela já pede um atendimento fraterno com G, né? E aí, fica lá esperando. Aí, vai lá a Elizabeth, dá a senha para ela, né? Senta lá atrás, fica esperando. Aí, Jesus está sentado, aí Pedro vem e fala, Joana de Cusa. Aí, Joana vem... Ele fala, olha, que escreve seu nome nesse papel que depois a gente vai botar na mesa mediúnica. E aí Joana vai, entra, senta ali. E o que ela faz? Jesus pergunta, por que viestes até mim? E ela começa. Ah, porque meu marido... Patatá, 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 e
sarrafa o marido dela. O marido dela era o problema da vida dela. Aí ela ainda vira para Jesus e fala assim, e agora eu decidi uma coisa, depois que eu te ouvi falando, que eu quero te seguir. Eu quero largar tudo, largar um marido maluco, largar tudo e seguir você como essas pessoas. Aí Jesus olha para ela, com aquele olhar bondoso, só que com a cara do capeta, porque ele vai falar uma coisa que ela não vai querer ouvir. Olha para ela e fala assim, não, você não vai me seguir não. Você tem que voltar para casa e ser o modelo de cristã para aquele que mais precisa disso, que é o seu marido. Você vai, Joana, e você vai aprender a fazer duas coisas. A calar ante a ignorância dele. Mas se você tiver que falar o verbo doce ou enérgico, fale. Não crie discussões à toa. Mas se precisar falar o verbo, perceba, doce ou enérgico, e está no capítulo 12 do livro Boa Nova. Você fale. E aí Joana vai com aquele presente de grego, né? Para casa, olha para Cusa. Jesus vai ver só um negócio. Quando eu morrer, ele vai ver um negócio. E volta ali para casa. E aí o que acontece? Pouco tempo dela, ela trabalha isso, ela tem 2 filhos, né? Um filho mais velho e outro filho bem novinho, né? E Cusa nesse período morre, graças a Deus, em algum momento, né? Mas ela já tinha trabalhado a sua questão com Cusa. E ela estava casada com Cusa por débitos do passado, tá? E aí ela vai, naquele momento, ela fica sem dinheiro, sem nada, porque naquela época a mulher não trabalhava. Então ela pede para cuidar dos filhos das outras mulheres ricas que ela tinha, para poder levar um pão para o filho dela, e leva os filhos, mesmo a contragosto, naquelas reuniões que os cristãos faziam. Um dia ela está lá na reunião pública do cristão, quem que aparece? Soldados romanos pegam ela, prendem ela e o filho mais novo. E o filho mais novo era o Nilson, né? É o Nilson que, né, desencarnou, acho que ano passado, da Mansão do Caminho, que é o que implementou o trabalho com o Divaldo. O outro filho dela era o Divaldo, quando ela foi Joana de Cusa. E aí ela é levada para o Círculo do Martírio, né, dali do lado do Coliseu, aquele círculo que tinha, né, o Circo do Martírio, onde eles queimavam cristãos e faziam tudo. Ali ela é colocada numa tocha, né, e ela vê o filho dela ser espancado nu, com uma chibata. E cada chibatada no filho dela, conta ela, que era uma espadada no coração dela. E aí uma hora ele olha para ela, ensanguentado, em dor, e fala assim, mãe, abjura, abjura, você não viu que a gente já perdeu? Aí Joana olha para aquela cena, fecha o olho com a dor na alma e pensa que Jesus, mesmo na cruz, não reclamou e seguiu firme na sua proposta e nos seus ideais. E ela pega, olha para o filho e fala assim, cala-te. Jesus, ante ao sacrifício, não reclamou. E ela fala isso com dor na alma. E o filho continua apanhando, aí vem um algoz com uma tocha, taca ali naquelas madeiras que estavam ali perto dela. Ela começa a pegar fogo, e aí ele grita para ela, o que foi? O seu Deus não te ensinou né, só te ensinou a morrer? O seu Deus, né? Jesus só te ensinou a morrer? Ela vira para ele, e são as últimas palavras que ela fala, com o corpo já lambido pelas chamas. Ela olha para ele e fala assim, não, mas me ensinou a te amar. E desencarna. E quem recebe ela do outro lado é Jesus. Ela conta que ele estende a mão para ela e fala, vem, Joana, boa serva. E ela vai. Dá uma invejinha, dá uma pena, dá uma vontade de você morrer, fala, me põe no fogo. Né? Depois você pensa direito, fala, só que não. Né? Você pensa assim, só que não. Né? Não, o filho também morre espancado. Tanto que Nilson, no começo da vida dele, ele tinha uma coisa com Jesus. Não gostava de fazer prece para Jesus, tinha uma pirimba. E ele só foi entender isso quando Joana veio e contou para ele porque ele tinha essa pirimba com Jesus. Filho, você morreu chicotado por causa de Jesus. E ele não queria. Ele não tinha entendido. E essa foi Joana. Então, quando a gente entende que o que a Joana começou... Aquela encarnação para Joana foi o começo do processo de individuação dela. Porque ali ela teve que morrer para toda uma cultura. Não é fácil você olhar para uma cultura inteira onde você é perseguido por pessoas porque você professa uma fé e uma moral diferente e você se encontrar ali.
Quantos de nós estaríamos aqui no centro se existisse uma polícia que viesse aqui, prendesse a gente e botasse a gente no cilindró lá, porque a gente é espírita? Lógico. Não aceitam Joana. Porque Joana fala coisas do tipo, o bem é o mal e o mal é o bem. Fala para você, quebra isso aqui, não aceita Jesus. Pensa no que Jesus fala. Processa, porque Jesus, para virar e falar assim, você tem que pensar exatamente assim, por que cargas d'água, um homem barbudo, vira do nada e fala para as pessoas, perdoai os vossos inimigos. O que esse homem pensou? Como é que ele chegou até lá? Percebe a diferença de você não aceitar e você tentar entender o que ele quis dizer? E você vai ter que tentar e buscar. Ah, ele falou isso porque quer fazer o bem. Tá, mas resolveu o teu problema? Você está perdoando numa boa? Não, então vai procurar de novo. Ah, ele falou isso porque é um processo de individuação. Realizou o teu processo de individuação? Não, vai procurar de novo. Ah, ele falou isso até você achar. É isso que é quebrar uma crença. Por isso que no livro dos Espíritos, no Evangelho, a gente encontra o seguinte, espíritas amai-vos, mas instruí-vos, estuda, conhece, questiona, lê, busca. Por que Jesus falou isso? Eu tenho que pensar da onde vem essa mente, essa cabeça, para olhar para o mundo e falar um troço daquele. E não falar assim, o cara é sábio mesmo, vou aceitar. Porque se você aceitar, você não está sendo formador de nada. E o processo de individuação já fala, é o indivíduo em ação, é o indivíduo se produzindo a si mesmo. Não é o indivíduo comendo o que um outro santo fala. E aí, para a gente poder... Oi? É dar outra face. Exatamente. Se você só aceita, você não compreende. Eu vou terminar nossa aula com uma frase de Jung acerca disso, para a gente poder pensar. Ele fala o seguinte. No livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele fala assim. Mas evitei todos os possíveis encontros com os homens santos. Evitei-os porque devia contentar-me com a minha própria verdade, nada aceitando fora aquilo que pudesse atingir por fim mesmo e por mim mesmo. Teria tido a impressão de cometer um roubo se procurasse ser instruído pelos santos, tomando a sua verdade como se fosse a minha. A sabedoria deles lhe pertence. Só me pertence aquilo que provém de mim mesmo. Esse é Jung. E quando a gente não fizer, não souber se apropriar dessas verdades e quiser ser guiado por homens santos, a nossa verdade vai ser a verdade que o outro professa e não a que eu professo. E aí eu vou terminar com a gente, porque esse processo de achar a sua verdade te dá uma liberdade muito grande. E aí eu vou terminar com Dostoiévski, que diz o seguinte, no mito do grande inquisitor. Quando Cristo volta, o grande inquisitor um dia o captura e diz assim a ele, eu vim te matar. E eu vim te matar porque você vai dar às pessoas liberdade. E elas não querem liberdade, elas temem a liberdade. Elas não sabem o que fazer com a liberdade. Elas querem, em verdade, que você diga a elas o que elas têm que ser, o que elas têm que fazer, como elas têm que se comportar. Isso dá segurança para elas. Então, eu vim matar você, porque você vai dar à humanidade uma liberdade que ela não vai saber o que fazer. Mas eu vou dar para ela a segurança que ela está pedindo. E aí eu deixo aqui a nossa questão. O que você quer? Segurança ou liberdade? Porque o processo de individuação é como um aprendiz que vai nadar num mar. Ele não pode segurar numa boia, ele não pode segurar na borda, ele não pode ir de boia. Ele tem que abandonar tudo e se entregar. Senão, ele não vai. Foi, gente. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, a esses momentos de filosofia, a esses momentos de incômodo, a esses momentos de conflito, a esses momentos de necessidade de ressignificação, de revalorização, de busca do nosso próprio eu, da nossa própria verdade. Então, Senhor, que sejamos fortes guerreiros que aprendem a morrer diariamente. Que sejamos tal como a Tua filha que nos acolhe nesta casa.
E assim pedimos também a ela que guie os nossos passos e nos oriente nesse caminho de autoencontro. Graças a Deus. Gente, obrigado. Até quinta que vem.